Olá, estamos Olá. no escuro. Eu sou a Alexandra Prado Coelho. Eu sou o Vasco Câmara. Temos a nossa música de genérico do Rodrigo Amado Quartet. E vamos fazer uma coisa que nenhum podcast de cinema fez nas últimas semanas. Quer falar sobre os Oscars? Quer falar sobre os Oscars, exatamente. E mais, vamos aqui dar a nossa opinião sobre quais são os... Mas olha, eu também acho que se tornou uma espécie de lugar comum dizer mal dos Oscars. E a verdade é que está toda a gente a falar sempre dos Oscars, mesmo dizendo mal dos Oscars. Eu nunca tive essa opinião. Sempre percebi como os Oscars são muito relativos, como os Oscars dizem respeito fundamentalmente a uma indústria, que é a indústria americana, e que é o olhar daquela indústria sobre o cinema. Portanto, é uma cerimónia narcísica, obviamente, mas que os Oscars, nos últimos anos, porque a própria Assembleia que vota se alterou, porque se tornou mais variada e mais global, os Oscars têm sido mais globais também, mais inclusivos, no sentido de fazer todos nós, dos países que não são os Estados Unidos da América, participarmos de algo que continua a ser, em termos de imaginário, dominante. E se esse imaginário está a ser permeável a outros imaginários, eu acho que isso é de aplaudir. Eu acho que é o que tem acontecido. Aliás, por alguma razão, em minha opinião, por exemplo, uma categoria que é a categoria do melhor filme internacional, que se chamou melhor filme estrangeiro, portanto, a mudança não é alheia a tudo o que está a acontecer, tornou-se uma categoria muito interessante e muito importante. Não só porque alguns filmes que lá estão são nomeados também na categoria principal, ou seja, são nomeados melhor filme internacional e melhor filme também, mas digamos, as listas são extremamente, artisticamente muito desafiantes e muito interessantes, quase tanto, ou até mais, do que a própria categoria principal. Ainda bem que dizes isso, porque eu estava aqui com a dúvida se, sendo eu, ao contrário de ti, que acompanhas isto há muitos, muitos anos, sendo eu uma pessoa... Não tantos assim, porque não sou tão velho assim. Mas sendo eu uma pessoa que, enfim, trabalho mais noutras áreas e não... Este ano pareceu-me isto bastante interessante e entusiasmante e pareceu-me que a seleção de filmes que havia... Mas já o foi o ano passado. Já o foi o ano passado, ok. Mas tem piada porque eu acabo de vir da gala da Michelin na Madeira. E há qualquer coisa de comum entre isso, não é? Toda a gente diz também mal da Michelin, gosta de dizer mal, enfim, desta loucura à volta da Michelin, mas por outro lado aquilo é de facto o centro das atenções e acaba por ter um efeito muito importante para os restaurantes que são destacados e, enfim, desperta a curiosidade das pessoas também no geral. Sendo que a diferença aqui é que, se calhar, muita gente não pode ir a restaurantes com estrela Michelin e o cinema está aí mais ou menos à disposição de toda a gente. O cinema que é uma coisa... uma forma de comunicação extremamente democrática. Sim. Toda a gente pode participar. Então vamos fingir que somos da Academia. da Academia e escolher os nossos favoritos? Vamos. Olha, vamos começar pela categoria do filme internacional. Começa tu. Então, nós temos Valor Sentimental, um filme norueguês, o Sirate, espanhol, o Agente Secreto, o representante do Brasil, com todo o orgulho brasileiro aqui, a voz de Hind Rajab, a realizadora tunisina, e Foi Só um Acidente, que é um filme iraniano, mas representado pela França, do Jafar Panahi, que também falámos aqui em episódios anteriores. Aliás, falámos de todos eles em episódios anteriores, para quem queira voltar a eles e ouvi-los. Eu gostei muito, muito do Sirate. É um filme que ficou em mim, este filme sobre um pai que vai à procura da filha desaparecida entre as raves loucas no deserto de Marrocos. É um filme que eu acho que ficou a ecoar em mim até hoje e de que gostei imenso. Mas mesmo assim, acho que a minha escolha iria para o Agente Secreto. Porque eu acho que é um filme muito completo e muito... traz muita coisa. É um filme, parece-me a mim, dizer isto pode ser um bocado, enfim, ridículo, mas é um filme muito brasileiro e isso se calhar pesa também aqui na minha... Tem atores extraordinários, aliás o Wagner Moura está também na categoria de melhor ator, está nomeado, mas eu acho que este fresco que é este filme, com tanta coisa, acaba por, não sei, ditar a minha escolha. Eu concordo com tudo o que tu disseste, em relação ao Sirate também, em relação ao Agente Secreto. Aliás, eu acho que o Sirate é um filme que, com o andar da carruagem, ou seja, desde a estreia, é um filme que criou, já dividiu muitas pessoas, aquela ideia de que os filmes não devem magoar, e as pessoas sentiram-se magoadas ou sentiram-se incomodadas, e portanto houve uma reação que eu
penso que não foi muito brava em relação ao filme. Concordo isso em relação ao Agente Secreto. Acho que o Agente Secreto é um filme... Deixa-me só interromper-te só para dizer uma coisa, desculpa. A Voz de Indra Rajab foi um filme que despertou muito isso, ou seja, várias pessoas me disseram, eu não tenho coragem de ir ver o filme. Mais até que o Sirat, acho eu, porque as pessoas, se calhar, não, a Voz de Indra Rajab, as pessoas sabiam que era a história. Eu acho que o Sirat as pessoas foram ver e vieram de lá, às vezes chateadas e incomodadas. A Voz de Indra Rajab nem sequer foram ver, por uma razão. Mas eu acho que com o tempo, e até porque surgiram outros filmes, o Sirat perdeu, ou seja, o Sirat continua numa espécie de nicho de filme arte, ficou, assim, para a jornada das pessoas, filme arte, filme idiosincrático, já foi bom ter sido nomeado, pronto. Eu acho que o Agente Secreto, de facto, tem uma elegância clássica e acho que é o filme, é dos filmes mais bem filmados desta categoria, enfim, embora a gente não saiba bem o que é que isto quer dizer, mas eu prefiro outros filmes do Kleber, eu prefiro o Som ao Redor e ainda prefiro o Aquários, mas é daqueles filmes que se instalam e ficam a mexer connosco, é um filme muito subterrâneo. Eu acho que apareceu aqui um filme europeu, nos últimos meses, que é o Valor Sentimental. Eu acho que isto dos Oscars, o que interessa nisto é o simbolismo. A gente já sabe que não se vão ser premiados necessariamente os melhores filmes que se fizeram, até porque provavelmente os melhores filmes, há muitos filmes melhores que não foram sequer nomeados. O que eu acho que isto é importante, e a própria cerimónia, é o caráter simbólico, é o que isto se pode querer dizer. Eu acho que o que é interessante nos Oscars é o que eles dizem de nós naquele momento. Os Oscars dizem mais sobre quem os escolheu do que sobre eles, porque percebe-se quando se vê um Oscar de 1950 e não sei quantos e que se pensa, este nunca foi nomeado. Sim, diz-se muito que houve filmes que foram nomeados e foram escolhidos e que nunca mais pensámos neles. Mas não é? Consegue-se perceber, e é isso que eu acho desafiante e curioso, consegue-se perceber a razão porque é que aquele filme foi valorizado ou sobrevalorizado e o outro foi subvalorizado. Naquele momento, não é? Como é que um dos grandes filmes de cinema americano, o Toro Enraivecido, do Martin Scorsese, no ano em que concorreu, o filme que ganhou foi o filme de Robert Redford, Ordinary People, que não é um mau filme, nada disso, mas o outro é um colosso. Mas percebe-se porque é que o Ordinary People ganhou. É isso que eu acho interessante. Ou seja, eu acharia muito simbólico que o Valor Sentimental, porque o Valor Sentimental representa aquilo que foi um certo cinema europeu. Não é? Cinema europeu, nós falámos isto aqui, um cinema europeu de prestígio, o lado bergmaniano do filme. Ora, o Bergman foi um senhor que passeou várias vezes pelos Oscars. Por isso também, o que eu gostaria que ganhasse é o filme de Jafar Panahi. Foi só um acidente. Vai-se dizer, é um filme, seria um prémio político. Sim, seria. Mas também porque o filme é político. Não podia ser de outra maneira. O filme é político. Eu acho que é um belo filme, não é inferior aos outros. Tem esse lado que eu acho que é importante, para já o facto de um iraniano ser obrigado, enfim, a concorrer pela França. E depois ser um filme que estabelece digamos, um horizonte que é o que está a acontecer agora. Ou seja, um regime que se calhar já caiu, mas que ainda lá está e que ainda vai lá ficar, mas se calhar já caiu. É disso que o filme fala. Portanto, eu acho que um prémio ao Panahi faria bem aos Oscars. Faria melhor aos Oscars do que o próprio Panahi. Se calhar seria mais útil para os Oscars do que o Panahi ter estado com o filme neste momento. Muito bem, então... Vamos subindo no nosso caminho para o melhor filme. Vamos agora para os atores. Melhor atriz e melhor ator. Então, para melhor atriz, as nomeadas são Jessie Buckley, por Hamnet. A Renata Reinsve, pelo Valor Sentimental. A Emma Stone, pelo Begónia. A Kate Hudson, pelo Song Sung Blue. E a Rose Byrne, pelo If I Had Legs, I'd Kick You. Pronto, eu aqui estou em desvantagem, claramente, porque há alguns filmes que eu não vi. E depois fico aqui dividida entre a Jessie Buckley e a Renate Reinsve. Mas acho que escolho a segunda. Escolhes a norueguesa. Escolho a norueguesa, porque a Jessie Buckley... Também escolheria. A Jessie Buckley, eu acho que ela é bastante extraordinária, aquela força que ela coloca nesta personagem no Hamnet, que é uma personagem que atravessa imensos estados da alma, não é? E ela consegue fazer isto com momentos muito, muito impressionantes. Há uma cena de um parto que é assim um tour de force bastante impressionante. Há registros diferentes pelos quais ela vai navegando, mas é tudo um bocadinho em excesso.
É tudo ali num nível um pouco acima do... Porque o filme assim o pede, quer dizer, não estou a dizer, não estou... Agora, acho que o que a Renate Reinsve faz no Valor Sentimental, sendo mais subterrâneo, para usar uma palavra que tu gostas, acaba por, para mim, ser mais... ecoar mais em mim, ser mais profundo na forma como dialoga comigo do que aquele tom sempre em esforço da Jessie Buckley. Esforço aqui não no sentido negativo, mas em alto nível de representação. Olha, eu acho o Hamlet um filme medíocre, mas eu acho que a Jessie Buckley vai ganhar. Mas eu acho que daqui a uns anos as pessoas vão olhar para este filme da mesma forma que hoje olhamos para o Shakespeare in Love, não é? Que deu o Oscar, teve o Oscar e deu o Oscar à atriz, ou seja, uns anos depois vamos olhar, eu acho um filme medíocre, mas é incontornável, está a ser um sucesso e as pessoas estão a ficar apanhadas emocionalmente pelo filme. Eu daria o prémio à Renata, mas há aqui também uma outra candidata que eu acho que tem uma espécie de underdog, que é a Kate Hudson no Song Sung Blue, que é um belo filme. É um filme muito americano, mas ela é bravíssima e é comovente também, mas eu acho que ela não tem hipótese nenhuma. Acho que vai ser a Jessie Buckley que vai ganhar. Muito bem, passamos então ao melhor ator. E aqui temos o homem que, sendo ou não sendo escolhido, acaba por ser o mais falado por todas as razões e mais alguma, o Timothée Chalamet, pelo Marty Supreme, o Leonardo DiCaprio, Batalha Atrás de Batalha, Michael B. Jordan pelos Pecadores, o Wagner Moura pelo Agente Secreto e o Ethan Hawke pelo Blue Moon. Eu acho que essa categoria é muito forte, ou seja, qualquer um deles... se ganhasse, eu gosto mais uns do que outros, mas se ganhasse, acho que ninguém podia dizer, mas porquê ele? Mas ninguém podia dizer isso. É muito forte. Eu acho que o Chalamet, apesar de estar a ser objeto de uma campanha de bashing, que é, no fundo, o Marty Supreme está a ser o filme que este ano as pessoas estão a começar a pontapear. Todos os anos há um, portanto as redes sociais estão, porque ele disse isto, porque ele disse aquilo. Bom, eu acho que ele é extraordinário no filme e, portanto, merecerá, obviamente, o Oscar. Eu, por mim, daria ao Wagner Moura, porque acho que há uma... Para já o Wagner Moura tem uma pinta e uma classe, pá, em tudo o que ele diz, mesmo a maneira como ele integra a política nas declarações dele, é um tipo de pensamento fino mesmo. E ele é um bocado o oposto do Chalamet, quer dizer, ele é um tipo que nós ficamos sem fôlego, não é? Só de o ver a jogar, a correr, a andar, as mil vidas dele. E o Wagner Moura é de uma, pá, é plácido, é tudo muito interiorizado, é a postura dele, ou seja, um bocadinho como os atores à antiga, quer dizer, ele é de facto um ator, podia ser um ator, e acho que é por isso também que os americanos também gostam do filme e gostam dele, quer dizer, é um bocado daqueles atores à antiga, em que é a própria personalidade dele que se desprende dele e que vem em direção a nós, quer dizer, muito mais do que um certo virtuosismo técnico, isso está mais ligado, digamos, ao Chalamet. Portanto, eu daria ao Wagner Moura. Fico contente, porque assim o Wagner Moura tem aqui um prémio no escuro, mas eu só queria dizer em relação ao Timothée Chalamet e esta questão da campanha, primeira campanha que ele fez e que toda a gente achou muito extraordinária no início desta corrida para os Oscars, a forma como ele se posicionou e como de facto marcou, aparecia em todo o lado, mas depois há esse momento em que as pessoas dão a volta e começa a ser o ator que nós amamos odiar, não é? E esta última polémica sobre o que ele disse sobre o balé e a ópera serem artes que não interessam. O que ele quis dizer foi uma coisa que muita gente diz há bastante tempo, é que o cinema se calhar não vai acabar, mas ficará uma arte para um consumo elitista, como acontece neste momento à ópera e ao balé, que já foram, a ópera já foi uma forma de comunicação e de espetáculo alargada, popular. Não é hoje, é isso que ele quis dizer, tem um público mais restrito, e é isso que se diz, que o cinema vai chegar aí, que vai ficar por aí, que não vai acabar e que ficará... Acho que foi isso que ele quis dizer, se calhar de uma forma... Mas pronto... Eu não sei exatamente o que é que ele quis dizer, mas eu embirro muito com as reações a estas declarações e, enfim, as reações em geral das redes sociais a uma declaração aparentemente bastante inócua. Eu sei que, obviamente, que as pessoas ligadas ao balé ou à ópera podem se sentir ofendidas, mas não me parece que isto justifique coisas como eu li, do género que ele devia ser castigado para não tendo um Oscar pelo que disse, não é? Portanto, acho isso absolutamente inaceitável, mas não é por isso que eu escolho o Timothée Chalamet. Eu agora vai ser uma aparente contradição,
ligação com o que eu disse anteriormente em relação à Jessie Buckley no Hamnet e à atriz do Valor Sentimental. Eu percebo o que tu dizes do Wagner Moura, que aqui estaria nesse lugar da Renate Reinsve, uma coisa muito mais, num tom mais abaixo e mais profundo, mas eu acho que o de Chalamet é de tal maneira extraordinário. No Marty Supreme, aquilo é de uma energia, de uma capacidade de manter o filme nesse registro de energia sem ao mesmo tempo, ou seja, nós saímos de lá cansados, é certo, apesar de não termos jogado ping-pong, mas saímos exaustos quase, mas isso a mim pessoalmente não me retirou o prazer, ou seja, não houve nenhum momento em que eu pensasse era bom que este rapaz se acalmasse um bocadinho. A mim também não. Nestas coisas dos prémios, quer dizer, eu não sei se alguém que está a votar tem esse tipo de raciocínios, mas o que eu penso é, o Chalamet terá montes de veículos na sua vida futura para ganhar Oscars. Acho que, não sei se o Wagner Moura, porque apesar de tudo ele é brasileiro, embora viva nos Estados Unidos e trabalhe nos Estados Unidos, não sei se o Wagner Moura terá assim à disposição dele uma série de argumentos que o façam todos os anos repetir. É só porque me parece que este é um momento e porque há um enamoramento de Hollywood em relação ao Brasil, ou uma ideia que têm do Brasil. Pareceu-me que este é um momento... Sim, eu, se Chalamet ganhar, fico satisfeitíssimo porque eu gosto muito do filme. Mas, portanto, acho que seria um momento... Ou seja, seria responder à elegância do Wagner Moura no filme, também com um prémio elegante, e seguramente seria o prémio para ele. Curiosamente, nós não falámos disto antes de gravarmos, portanto, e eu achei que tu ias falar no Ethan Hawke, que ia ser a tua aposta. Pronto, o Ethan Hawke é a minha Kate Hudson do tua anterior, não é? O Ethan Hawke, eu gostei muito do Blue Moon e gostei muito do papel do Ethan Hawke, e acho que, como eu já disse aqui no outro episódio, a forma como ele diz aquele texto, acho extraordinária, mas eu acho engraçado porque assim, eu fico contente, eu gostava, por razões mais emocionais, eu gostava que fosse o Wagner Moura a ganhar e gostava que fosse o Brasil a ganhar. Eu pensei bastante nisto e quando escolhi o Chalamet foi porque, não é que eu acho que fico mais feliz se o Wagner Moura ganhar, mas eu acho que seria... Sim, ou seja, é quase injusto. Ele passar. Eu disse-te, este filme faz-me lembrar muito o Toro Enraivecido, do Scorsese. Aliás, eu acho que o Scorsese está muito presente aqui nesta cerimónia, nestes nomeados, uma série não é só no Marty Supreme, acho que também tem a ver com a batalha, atrás de batalha. E uma das coisas que eu acho feita muito injustas, embora o Robert De Niro tenha tido o prémio do Oscar, acho que ficou mal a Hollywood, a Academia, não ter premiado o Enraivecido. É daqueles casos em que o prémio faz melhor ou dignifica mais a entidade que dá do que a entidade que recebe. E, portanto, eu acho que o Chalamet tem aqui, de facto, um ponto rebuçado. Tem. Mas o Wagner Moura é por isso, é porque, de facto, há aqui algo que, se calhar, não se vai repetir tão cedo, ou não se vai repetir mesmo, não é? Receio que este enamoramento do Brasil, eles se cansem. Eles, os americanos, se cansem. E, portanto, não sei se isto... E talvez não, pode... Esperemos que não, mas, e por isso achei que este era o momento adequado. Muito bem. Eu acho que agora se calhar devíamos juntar, não achas? Temos o melhor filme e o melhor realizador. Eu acho que geralmente estes dois prémios, às vezes há uma estratégia, às vezes não há, quer dizer, às vezes o melhor filme também leva o Oscar do melhor realizador, há casos em que não, em que o realizador se separa, pois há estatísticas e explicações porque é que em alguns casos se separam, em alguns casos se juntam, mas eu acho que se calhar podíamos olhar para isto de uma forma conjunta. Sim, no fundo, melhor filme, não é? Quer dizer, o melhor filme será o melhor realizado. Vamos partir desse princípio. Portanto, o melhor filme temos Batalha atrás de Batalha, Pecadores, Hamnet, Marty Supreme, Frankenstein, Valor Sentimental, Sonhos e Comboios, Begónia, O Agente Secreto e o Fórmula 1, o filme F1. O que se tem dito, o que consta nas bolsas de apostas é que o Batalha atrás de Batalha, que tem 13 nomeações e que começou a ganhar todos os prémios, portanto, a vitória dele começou a ser anunciada. Courage. Yeah. Thank you. Hey, thank you, Sensei. Thank you, Sensei. Thank you. God damn it! Viva la revolution! Nos últimos prémios, dos últimos prémios das várias associações americanas, o Pecadores, do Ryan Coogler. You keep dancing with the devil.
follow you home. Que tem 16 nomeações para os Oscars, começou a aumentar de volume. E diz que, se calhar, o filme do Paul Thomas Anderson vai ter ali alguma coisa poderá acontecer. Quem sabe dividir. Haver um que leva o melhor filme, outro leva o melhor realizador. Portanto, as coisas poderá... Portanto, achas que vai estar entre estes dois? Pecadores e Batalha Atrás de Batalha? Eu acho. Não é o meu favorito. Não é nenhum deles é o meu favorito. Eu vou já dizer, o filme que eu queria que ganhasse era o Marty Supreme. I have a purpose. Okay. Let me ask you something. Do you make money at this little table tennis thing? Not yet. It's only a matter of time before I'm staring at you from the cover of a Wheaties box. You think it's that simple? Yeah, I do. Everybody wants to rule the world. This is my part! This is my part! Acho que era uma dupla, os irmãos Safdie, que se separaram e que eu acho que ganhámos 2 excelentes realizadores. Acho que dar um prémio ao Marty Supreme é pedir demais. Geralmente esta gente tem que penar um bocadinho. Olha o próprio Paul Thomas Anderson, que foi nomeado pela primeira vez em 1998 como argumentista do Boogie Nights, que eu acho que é a obra-prima dele, o Boogie Nights. Depois foi nomeado como realizador em 2008 pelo Haverá Sangue e, portanto, ele já tem uns 55 anos. Como o Scorsese, que também andou a fazer obras-primas e ganhou finalmente o Oscar com um filme que não era uma obra-prima. Portanto, eu acho que pode acontecer com o Paul Thomas Anderson. Vai ter um prémio que, na verdade, acaba por ter um sabor a prémio de consagração. Portanto, é demasiado cedo para o George Safdie, arrisca-se, se não ganhar, a ser demasiado tarde para o Paul Thomas Anderson. Entre os dois, o Paul Thomas Anderson e o Ryan Coogler, eu prefiro o Pecadores, que é um filme, também um fresco sobre a América, que eu acho que é mais, intrinsecamente é mais político, acaba por ser mais político do que o Batalha Atrás de Batalha, que é um filme que anuncia que vai ser um fresco político e que abandona, ao fim da primeira parte do filme, abandona e foge disso e vai para outro sítio e torna-se quase, num filme, uma sucessão de esvaziamentos que se torna quase caricatural. Portanto, eu acho o outro filme mais... Gosto da forma como o género está ali completamente adulterado e é também um fresco americano, no sentido até do tratamento do próprio espaço do interior americano. Tem o filme de vampiros. Centrado muito mais na questão racial. Centrado na questão racial, enquanto o Batalha Atrás de Batalha. Acaba por ser um tour de force, para mim, mais decisivo, mais evidente. Quer dizer, mais evidente é o Batalha Atrás de Batalha, que tem lá os sinais todos do virtuosismo. Eu acho que isso está a ser sobrevalorizado, o virtuosismo de Paul Thomas Anderson. Isso é tudo mais interiorizado no filme do Ryan Coogler, portanto, entre os dois eu escolheria o Ryan Coogler. Mas acharia que se for o Marty Supreme, acho que era chapeau, porque acho que era... Mas não, é ser demais, ele vai ter ainda que fazer mais uns filmezinhos. Então, eu gostei bastante do Pecadores, mas de facto fui derrotada pela questão dos vampiros. Ou seja, gosto imenso da primeira parte do filme e quando os vampiros entram em cena começo a cansar-me. Já percebo a ideia, percebo que pode funcionar naquele contexto, mas fisicamente já estava cansada, já não queria continuar naquele registro. Por isso, pronto, não consigo concordar contigo. O Batalha Atrás de Batalha, curiosamente, à medida que o tempo passa, já vi o filme há uns tempos, à medida que o tempo passa, apanho-me a lembrar-me de cenas e a lembrar-me de coisas e a simpatizar mais com o filme do que se calhar na altura em que o vi. Acho que o que fica do filme são bocados, são pedaços, ou seja, não é como um todo que o filme me marcou, mas gosto muito do Benício Del Toro, da personagem. Gosto muito daquela cena em que o Leonardo DiCaprio vai atrás do Benício Del Toro atravessando aquela casa e em que acontecem 1001 coisas e em que ele tenta carregar o telefone o tempo todo e depois culmina naquele telefonema em que ele tem que dizer uma palavra passe da qual ele não se lembra. Ou seja, eu acho que tudo isso é muito bem conseguido e acho que o filme tem vindo a crescer em mim como um... Como se diz, é muito bem esgalhado. É muito bem esgalhado. Mas, de facto, há ali coisas... Todo o início, depois o próprio... O início é chatíssimo
E eu acho o filme, se queres que diga, acho o filme cobarde. Porque enuncia uma série de questões, ou anuncia-se como trata uma série de questões, de que foge depois, obviamente, que foge. E depois, a personagem do Sean Penn, não sei que o Sean Penn também é nomeado. O Sean Penn excessiva. Para mim, totalmente parece excessiva. Que veio de um filme não muito inspirado dos irmãos Coen, não é? E que entrou ali. Eu acho que ele quase poderia ser um dos vampiros do Pecadores de tal maneira. Os vampiros do Pecadores são uns senhores comparado com esta personagem. Não, mas eu também gosto muito do Sean Penn, até como, enfim, como pessoa fora dos filmes e tudo, acho uma pessoa, acho uma personagem interessante, mas fiquei muito desiludida, porque acho que aquilo está tudo ali num vincado de uma maneira que a mim não me agrada e que me distancia do filme, e que aliás acho que faz o contraponto com o Benício Del Toro, que tem uma... Sim, completamente. Que é lado adormecido dele, não é? Parece que tudo... Não, ele larga as frases como uma espécie de... ele diz aquilo com uma descontração e uma... Quando ele diz aquela frase que ficou, entretanto, muito coisa que é são umas cervejas, ele larga aquilo como se não fosse nada, e acho que esse dá-lhe uma graça que, de facto, pronto, o Sean Penn ali perde completamente. Sim. E eu acho que a questão do melhor realizador acaba por ser uma categoria que está obviamente ligada a esta. Quer dizer, eu acho que isso o prémio não vai escapar ao Paul Thomas Anderson. Isto é, se escapar o melhor filme, eu acho que o Paul Thomas Anderson vai... se calhar não vai escapar nada, se calhar vai ficar com tudo, mas eu acho que o melhor realizador vai parar as mãos, sem dúvida. Quer dizer, coroar aquilo que ele tem sido... pelo qual tem sido celebrado com todos os prémios anteriores. Mas pronto, eu acabei por não dizer, eu acho que a minha escolha vai para o Marty Supreme também por causa disso, ou seja, acho que o filme tem uma consistência, uma coerência do princípio ao fim, é completo, ou seja, abre e fecha na mesma história, na mesma lógica, coisa que o Batalha atrás de Batalha não, ou seja, perde-se em histórias, perde-se em momentos, é um filme de grandes momentos, enquanto o Marty Supreme fecha o arco, e acho que isso é o que me levaria a escolhê-lo. E nós fechamos aqui também. Também, mas temos... Então, Marty Supreme. Marty Supreme, vamos. Aujourd'hui, je suis retournée au bain. J'ai fermé les yeux et... j'ai senti ta tête posée sur mon ventre. Quand j'ai rouvert les yeux, tu n'étais pas là. Pourquoi as-tu tué cet homme ? Pourquoi avoir brisé ce bonheur qui nous attendait ? Vous portez en vous le poids d'un péché dont il faut vous débarrasser. Il y a des choses dans votre geste qui nous échappent et nous avons besoin que vous nous aidiez à les comprendre. Tout d'abord, regrettez-vous votre acte ? Pourquoi étiez-vous armé d'un revolver ? Et pourquoi revenir vers cet endroit précisément ? Moi aussi, je me demande parfois si je t'aime. T'es bizarre, pas comme les autres. Monsieur le Président, Meursault est innocent. C'était un accident ? Avez-vous vu Monsieur Meursault pleurer ? Mais l'avez-vous vu qui ne pleurait pas ? Maman disait souvent qu'on n'est jamais tout à fait malheureux. E vamos falar sobre um novo filme que chega às salas, O Estrangeiro. Um novo filme do François Ozon. Vamos falar de livros também, não é? Porque sim, esta é a adaptação de uma obra do Albert Camus, que foi publicada nos anos 40, e que é um livro bastante opaco. É um livro que não está resolvido. A relação dos franceses, sobretudo, porque é um livro que a ação se passa durante a ocupação, a colonização da Argélia, e, portanto, como todas as questões relacionadas com a colonização e descolonização não estão resolvidas em França, e, portanto, o livro, portanto, é lido como o símbolo dessa presença,
independentemente daquilo que o Camus escreveu mais tarde ou não sobre isso, mas é um livro em que as personagens, uma certa malaise do livro que sairiam diretamente, enfim, do período colonial, portanto seria a manifestação disso, é lido dessa maneira, como também é lido em sentido oposto, como uma espécie de retrato espelhado daquela realidade, ou seja, como uma espécie de distanciação crítica. E como tal, a própria personagem do livro, o Meursault, que é um tipo que vai a julgamento porque mata, como ele diz, matei um árabe, sendo que ao longo do julgamento percebe-se que o que tem mais peso na decisão dele ser condenado à morte é o facto de ele não ter manifestado emoção, sentimento perante a morte da mãe. Aliás, o livro começa com uma famosa frase em que ele diz: a mãe morreu hoje. Ou talvez ontem. E portanto há como uma espécie de ritual quase de absurdo, porque o árabe, que nunca é nomeado no livro, que o Meursault matou, quase que é uma espécie de assunto, torna-se um assunto secundário, tornando-se centro principal perante a sociedade e para a sociedade se recompor o facto de Meursault ter-se mostrado bastante frio perante a morte da mãe. Tu disseste aí que isto é um livro não resolvido para os franceses. Eu acho que é um livro não resolvido, é um dos livros mais lidos da literatura francesa e também mais discutidos, imagino, porque não está resolvido para os seus leitores no geral. Parece-me. As pessoas continuam a discutir muito o que é que o Camus queria dizer, o que é aquela figura, o que é que o Meursault, o que é que leva o Meursault a ser aparentemente uma pessoa indiferente a qualquer coisa que lhe aconteça, não é? Isto tem a ver com a questão do absurdo e do Camus querer explorar um bocado esse lado do homem perante... É um tipo desligado do mundo. É um tipo desligado do mundo que no fim, condenado à morte e à beira da morte, parece encontrar uma espécie do seu lugar nas coisas e que esse lugar tem a ver com esse absurdo, ou seja, nada é muito importante, não é? Quando ele tem uma namorada que diz que o ama e que lhe pergunta, ele diz, não sei se te amo, e ela pergunta-lhe, mas queres casar? E ele, sim, podemos casar, porque não? Ou seja, nada lhe parece ser importante, nem desde a morte da mãe ao eventual casamento, à forma como ele de facto mata um homem na praia, um árabe na praia, porque o sol está muito forte e de repente o encadeia e o calor... Enfim, ele dá algumas explicações no julgamento porque o obrigam a isso, mas na verdade ele não tem uma explicação para aquilo, não é? E é tudo isto que torna o tal absurdo, que torna o livro permeável a muitas leituras. E por isso é interessante perceber porque é que há, como tu falaste com o François Ozon, eu queria perceber isso, não é? O que é que leva um realizador a tentar adaptar este livro ao cinema hoje, sendo que há uma adaptação anterior do Visconti com o Marcello Mastroianni. O que é que leva um realizador a pensar, eu tenho alguma coisa a acrescentar, eu tenho uma leitura nova, eu tenho o quê? Para já, eu acho que isto começou com um projeto que ele tinha com o ator, que acaba por ser o ator principal do Estrangeiro, Bernard Voisin, e que era um outro projeto que não foi para a frente, e alguém, acho que lhe terá dito, pela história que ele contava desse projeto, que isso parece... Essa personagem parece quase a personagem do Estrangeiro. E ele aí pensou e voltou a reler o Estrangeiro, que é um livro que os jovens leem na escola cedo, mas achou que não fazia sentido adaptá-lo, é o argumento dele, não fazia sentido adaptá-lo como se estivesse em 1942. Ou seja, ele diz que era preciso adaptá-lo, é preciso ler o livro em 2025, que foi quando ele rodou. E uma das questões que o incomodava é precisamente a ausência do nome da personagem do árabe. E por isso uma das coisas que ele faz no filme, dar uma identidade a esta personagem. Dar-lhe não só a identidade, como lhe dá um plano, que é o plano final, com o campa no cemitério, com o nome dele. E por isso também, a famosa frase, a gente fala daquelas frases que engolem os livros, em que ninguém lê o livro, mas toda a gente conhece a frase, não é? A frase de abertura, não é? Que é um começo bastante inesperado, não é? Tipo, a mãe morreu, se calhar não morreu hoje, se calhar morreu ontem, não sei. E toda a gente cita. Ele, em vez disso, ele formula uma outra frase, que pelo mais importante, que é matei um árabe. Ou seja, ele arranca com essa frase, a primeira frase que o ator diz... A primeira frase do filme não é a primeira frase do livro, a primeira frase do filme é matei um árabe. Que, aliás, a identidade deste árabe, o nome que o Ozon lhe dá, é curiosamente, enfim, não assim tão misteriosamente, o nome que um outro autor, um autor franco-argelino,
tinha dado num livro que ele escreveu, que se chama Meursault contra a investigação, que é uma espécie de, enfim, resposta, vamos simplificar, é outra coisa, é mais do que isso, mas uma espécie de resposta ao livro do Camus. É um franco-argelino, Kamel Daoud, que a primeira frase do livro dele é: a minha mãe não morreu, a mãe não morreu, mas está viva. Pronto, logo aí, o livro depois é mais complexo que isso. O Ozon vai buscar o mesmo nome, mas não houve nenhuma conversa entre ele e o Daoud. O Daoud descobriu isso quando foi ver o filme. O Ozon vai buscar o mesmo nome próprio e acrescenta-lhe um apelido familiar, que não existe no livro do Daoud. Portanto, há aqui, obviamente, uma posição. Eu vou ser sincero, eu acho que não era necessário a cena final, tanto quanto eu acho muito interessante o livro do Daoud, acho forte, agressivo, quase guerrilheiro e ao mesmo tempo muito belo poeticamente, e eu acho que não é um livro a contradizer o livro do Camus, eu acho que é um livro a continuar. Eu acho que o Ozon não precisava dessa sequência final. O que ele faz antes disso, a maneira como ele filma, a distância quase radical em relação ao que estamos a ver, é já uma forma de questionar aquela personagem, aquele mundo, o mundo colonial francês, e dizer alguma coisa sobre nós hoje. Portanto, eu sinto que aquele plano final com o nome é quase como um estratagema defensivo para ele não poder alguma vez vir ser acusado de realidade pós-colonial não ter interessado. Portanto, porque ele não faz, se comparar, por exemplo, a adaptação do Ozon, do que fez o Visconti. A adaptação do Visconti é falhadíssima, desde logo na escolha do Mastroianni, que é uma figura para nós quente, calorosa, não faz sentido. Sim, tem uma espécie de alegria de viver que não consegue esconder, enquanto Mas não era o ator que ele queria. O ator que ele queria era o Alain Delon. O Alain Delon daquele período, anos 60. O Alain Delon do Samurai, por exemplo. Ora, o Alain Delon do Samurai é obviamente a referência mais direta ao ator deste filme. Do François Ozon, que é uma figura, e é isso que eu acho muito interessante no filme, a maneira como ele usa o cinema, a cinefilia, não como jogo de citações, mas como uma série de instrumentos para criar esse mundo completamente frio, distante, quase como se as personagens tivessem a ser permanentemente confrontadas nos seus atos com o espelho. E esse espelho está lá sempre, não é? São momentos que aparecem muito no filme, não sei se lembras, em que várias vezes ele se olha ao espelho, a personagem. Ora, isso é algo que não parte do livro, e isso é completamente cinematográfico, não é? Ver a personagem a ver-se ao espelho. E isso é como se a própria personagem se estivesse a analisar a si própria, embora ela diga no livro e no filme: perdi o hábito de olhar para mim próprio. O que o Ozon o põe a fazer é olhar para si próprio. E portanto, para mim não era necessário aquele estratagema final, mas acho muito inteligente é menos uma adaptação do que uma conversa hoje com o livro do Camus. Eu acho engraçado, interessante que o livro do Camus possa oferecer estas leituras todas ao longo dos tempos. Aliás, estava até a ler qualquer coisa que dizia que das coisas mais recentes que se tem dito sobre o estrangeiro é tentar lê-lo também à luz do que são as questões da neurodivergência, por exemplo, não é? Seria uma coisa, acho que impensável há umas décadas atrás estar a fazer essa leitura. Mas esta questão de porque é que esta pessoa não parece ter empatia, ou seja, ele também porque é que ela não comunica, não é? Sim, ele não é indiferente, ou seja, ele trata as pessoas... Não, ele é uma figura, por exemplo, sente que é uma personagem que é suscetível à sensualidade. Não é? Quando ele fala no calor, quando ele fala nos cabelos da Marie, a relação com... Ou seja, mas eu acho que essa sensualidade é ao mesmo tempo uma sensualidade triste. Ele é um tipo de facto que comunica pouco, acho, graças a essa possibilidade de leitura à luz da neurodivergência, por acaso, acho. Mas quando a maior parte das interpretações que nós encontramos, o que dizem este é um livro sobre um homem que foi condenado não pelo crime que cometeu, mas por não chorar no funeral da mãe. Não chorar a morte da mãe. E essa é um bocadinho a leitura que se tinha instalado do livro. Acho que a leitura, que esta coisa pós-colonial e esta forma de olhar e de facto de devolver ao árabe o seu lugar, acho interessante. Agora, acho que o Kamel Daoud faz isso de uma forma infinitamente mais interessante no livro, no Meursault contra a investigação, porque
ele não se limita a contar a história, que foi aquilo que eu tinha imaginado quando comprei o livro, era que, pronto, isto é a versão, neste caso a personagem principal é o irmão do árabe que foi morto, portanto seria as coisas vistas por esse lado. Mas é muito mais do que isso, porque ele no fundo vai, ao longo do livro, ele vai devorando a personagem do Meursault, não é? Ele vai integrando e acaba por, ao fazer um espelho quase do que é o percurso do Meursault ao longo do Estrangeiro, ele mais do que dar o outro lado da história, ele incorpora a história, ele devora a história, não é? E acho isso muito interessante, e acho que o filme do Ozon não tem essa... Mas, Alexandra, eu acho que, da mesma maneira que eu acho que não faz sentido comparar o filme do Ozon com o livro do Camus, porque ser um filme, um livro, o Ozon não partiu, ou seja, a criação do Daoud, apesar de haver essa relação com o livro do Camus, é uma criação a partir do zero. Isto é uma obra em si. Se tu não leres o Camus, podes ler, perderás qualquer coisa, mas é uma coisa a partir do zero. O filme do Ozon, apesar de tudo, é uma adaptação a um livro, portanto, e não estão a competir com a mesma linguagem, quer dizer, o que está no livro do Daoud é escrita, é palavra, é texto. O Ozon, quer dizer, se é uma adaptação, apesar de tudo, há um referente. Portanto, eu não comprava. Eu também acho, eu gosto muito do livro do Daoud e acho que é um livro muito, mas acho um livro complexo, não é aquele tipo, livro do tipo que não gosta do livro do Camus e vou deixar uma capacidade de pensar, nada disso, é outra coisa, e mais complexa, mas o Ozon o filme do Ozon é uma peça que faz sentido a partir de agora ter em conta quando se fala da forma como o livro do Camus pode ser hoje recebido da mesma maneira que o livro do Daoud, mas eu acho que aquilo que ele faz por exemplo, com a maneira como ele filma a personagem do ator, não é? Aquele lado completamente frio, e ele acaba de fazer também uma espécie de quase pequena história, pequena Wikipédia do cinema francês, dos anos 30 aos anos 60, por exemplo. Aquelas personagens podiam estar no cinema do Melville ou no cinema do Bresson, mas só que ele faz isso não como brincadeira cinéfila, como pescar do olho cinéfilo, sendo ele obviamente um certo cinéfilo, mas não faz isso como jogo de citação. Ele utiliza aquilo como ferramenta em proveito para chegar o mais perto possível dessa espécie de alienação daquela personagem. É isso que ele quer, é filmar a alienação. E por isso eu acho que não era necessário, de facto, aquela contribuição final para a personagem do árabe, que é... Há duas coisas, que é, há esse plano da campa com o nome próprio, o nome de família, e depois há a música que se ouve, que é uma música dos Cure, chamada Killing an Arab, que é uma música do pós-punk e também de um grupo inspirado em querer dialogar com o livro do Camus. Portanto, o filme faz assim uma espécie de reunião de uma série de artefactos pop, né, da cultura popular, né, do cinema à música, própria literatura, porque o nome do árabe é o nome do livro do Daoud, portanto, ele vai buscar livros, música e cinema e usa isso como uma espécie de ferramentas, e é isso que eu gosto do filme, é não ser demonstrativo, não ser ilustrativo, ser um filme que está permanentemente a querer chegar o mais perto possível da alienação daquela planta, está a perceber o que é que ela nos diz de quem ela é, o que ela nos pode dizer sobre ela própria. Eu não queria comparar o livro do Daoud ou seja, não estava a tentar fazer essa comparação dizendo que um era mais interessante que o outro, são obviamente duas obras muito diferentes. O que eu acho interessante, e acho que tanto na adaptação do Visconti como na do Ozon, eles seguem o texto do livro, ou seja, respeitam completamente o texto do Camus, mas o que é de facto fascinante, acho eu, é que uma obra destas continua a permitir estes olhares e estes diálogos e no fundo funciona um bocadinho, como tu dizias, como um espelho de nós próprios, não é? É isso, por exemplo, eu acho isso que o filme do Ozon dá e o filme do Visconti ainda não era capaz de dar. O filme do Visconti é falhado por uma série de razões, até porque o Visconti não fez o filme que ele queria fazer, porque ele tinha sempre a viúva do Camus em cima, a querer ter a certeza de que ele respeitava o texto e que ele não se pusesse com grandes divagações. Mas sendo filmes diferentes, desde logo porque o filme do Visconti é a cores, e porque o filme do Ozon é preto e branco, porque há o Marcelo Mastroianni como ator principal, e porque temos um ator completamente no espectro oposto, que é Bernard Voisin, no filme do Ozon, mas eles fazem uma coisa comum. Ambos tiram do início a mãe morreu. Ou seja, isso é dito no início do Visconti também, mas não é sequer a primeira frase. No início do filme do Visconti, tudo começa também com a prisão da personagem, e o filme é um flashback. Portanto, eles, curiosamente, tiveram a mesma intuição, que é afastar
e o filme do Visconti é de 67, 68. 67, sim. Afastar, digamos, o clichê, digamos assim, aquilo que podia já ser um clichê, não é? Começar exatamente como começava o livro. É curioso isso. E fazem tudo depois um flashback. Agora, eu já tinha lido o livro do Camus e voltei a ler, depois de ver o Ozon, e admito que influenciado, mas penso que não, porque senti que o livro do Camus era a preto e branco. Isto é, há descrições de cor, não é? Há descrições de cor. Há uma camisola vermelha, há o céu azul, há o verde azul do mar. Mas é como, sabes, na lista de Schindler, o filme é preto e branco e depois há uma menina que tem um casaco vermelho, não é? São umas manchas de cor. Mas, por exemplo, tudo aquilo que tem a ver com o funeral, com a maneira como ele descreve o jogo com a luz, aquilo para mim é completamente a preto e branco. Eu não consigo imaginar este filme a cores. Acho que a cores, como fez o Visconti, torna um registro naturalista, e eu acho que o que é engraçado neste filme é que não é naturalista, não é? E o preto e branco dá-nos essa distância e dá-nos essa quase atitude permanentemente reflexiva, né? É como se alguém estivesse permanentemente a pensar sobre si próprio, sobre aquilo que está a ser contado. E o Visconti é muito mais naturalista, quer dizer, é uma coisa que decorre, vai decorrendo, vamos embalando, é muito menos interessante. Eu acho... É a distância que o preto e branco coloca, não é? O Daoud, ao longo do seu livro, quando fala do estrangeiro, fala muitas vezes de um personagem que tem uma abordagem matemática quase, há ali uma forma muito racional de olhar, que ao mesmo tempo não é racional porque não é explicável, não é? Mas eu acho que isso de facto é que é o que faz o fascínio do livro, e é muito interessante ver como os vários olhares se refletem, ou refletem aquilo que é o nosso forma de estar no mundo em cada momento, não é? Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.